Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje para gravar o assunto que não quer calar, que tem sido motivo de muita luta, choro, oração nos últimos 2 meses. Mas, enfim. Bom, vamos conversar hoje um pouquinho a respeito da escola italiana, tá? A primeira parte desse vídeo a gente vai tratar. Eu já expliquei em outros vídeos aí do canal como que funciona a escola para as idades, enfim. Mas falando de novo, tá? Então, primeiro você tem infância, que é até dos 3 até os 5 anos. Depois você tem elementare, que é dos 6 até os 10 anos. Depois você tem a média, 11 até os 13 anos. E depois você tem a superiore, que é o equivalente ao ensino médio do Brasil, que ao invés de 3 anos, aqui eles fazem 5. E depois universidade. Bom, como nós aqui em casa a gente tem filho em todas elas, com exceção da universidade, né? Eu tenho notado uma coisa muito geral que é você ser um estrangeiro e vindo, né? Você vindo de outro país, você sendo um estrangeiro aqui, é um exercício também de muita paciência, porque a gente tem que se habituar e se moldar a cultura local, a forma como eles pensam, né? A gente não tá no nosso país, então eu tenho vivido um pouco esse conflito, no sentido assim, até onde que eu tenho que brigar, né? E onde que eu tenho que parar. Porque às vezes a gente se depara com algumas situações que elas vão além do entendimento humano. A gente começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Né? Na forma como eles agem, como os italianos agem com algumas situações. E a escola, que não é diferente de qualquer outro lugar do mundo, para nós pais é algo que nos preocupa bastante, né? Então, nós aqui a gente tem vivido algumas situações um pouco assim, digamos, delicada com relação à escola. Em algumas situações a gente tem tido êxito e a gente tem conseguido ir para frente, e outras situações a gente não tá saindo do lugar, né? Então, por exemplo, eu quero deixar bem claro hoje nesse vídeo que, primeiro ponto, quando a gente chega aqui, nós temos direito a algumas ajudas, tá? Da escola, principalmente na questão da língua. Então, todas as escolas, independente, isso eu sei que às vezes tem uma região, outra e outra, mas independente disso, eu li a normativa escolar italiana e ele tem um ponto onde ele diz sobre cidadãos, sobre estrangeiros, né? Que por mais que a gente tenha cidadania, a gente acaba ainda entrando nesse quadro de estrangeiros. Então eu vou dar algumas dicas hoje para você que está chegando com filhos, independente da idade, saber que existem algumas coisas aqui na Itália que você pode acessar e que vai ajudar a tua família, tá? Então, quando você chegar, você busca dentro da escola uma ferramenta, tá? Que se chama potenciamento em italiano. O que quer dizer isso? Pelo menos da experiência que eu tive, as escolas elas têm um convênio com algumas ONGs, tá? Que falam o português e ajudam os nossos filhos nesse início, tipo, para começar as aulas. Então, eles dedicam algumas horas por semana para ensinar os nossos filhos o italiano, tá? Depois tem coisas que eles não falam para nós, mas a gente tem que descobrir, né? Então, por exemplo, o João, que já tá com 16, ele continua tendo potenciamento em italiano para ele chegar num nível adequado, porque hoje ele já faz uma escola já mais difícil,
aonde ele precisa ter profundidade. Então, por exemplo, ele estuda direito italiano. Existem algumas terminologias e até alguns conceitos que não é difícil de você compreender já na tua língua, né? Eu penso assim, imagine um menino com 16 anos estudando direito, né? Em português. Já é difícil de compreender na sua língua, imagina no italiano. Então, o João continua pela escola a fazer esse potenciamento, mas tudo fui eu que tive que ir atrás e perguntar e entender quais eram os direitos dele, tá? Mesma coisa o Davi e a Júlia. O detalhe é que os professores, eles têm um pouquinho de preguiça, tá? De fazer esse tipo de dar esse tipo de ajuda. Não são todos, você tem que ter ali um convencimento, você tem que conversar, tem que lutar muito por isso. Porque, por exemplo, para o Davi e para a Júlia eu já não tenho mais essa ajuda. E eu vejo o quanto eles precisam e o quanto é necessário para eles. Porque eles ainda não têm a profundidade necessária para, às vezes, para aquilo que a escola italiana exige deles, né? Então, para nós estrangeiros, existe um programa aqui que se chama Bisogno Specifico, ou eu vou dar o nome aqui bem direitinho, ó, ou Piano Didattico Personalizzato per alunni con altri bisogni educativi speciali. O que isso quer dizer? Se a criança tem uma deficiência de aprendizado, que seria lá déficit de atenção, dislexia ou outras situações ligadas ao aprendizado, e você já detectou isso no Brasil, traga já um certificado traduzido, juramentado e apostilado. Isso vai facilitar a tua vida em 80%, ok? Porque senão você vai ter que procurar um médico aqui, vai ter que fazer todos os testes, os exames, tudo de novo. No caso dos meus filhos, eles não tinham nenhuma deficiência de aprendizagem, mas como estrangeiros, eles também têm esse direito por ser um bisogno específico, porque tem aqui uma seção que ou ele é avaliado pelo especialista, no caso de ter algum déficit, ou pelo conselho de classe da escola. Então, o João sempre caiu na mão de um corpo docente que ajudou ele a desenvolver, tá? Ele sempre teve ajuda de italiano, ele teve esse plano didático aqui personalizado. As crianças não fazem prova igual os italianos, fazem uma prova um pouco mais fácil. Eles têm um outro tipo de relacionamento com os professores, com as provas, se estuda coisas às vezes mais simplificadas nesse start. Para a Júlia e para o Davi, eu não consegui isso até hoje. E eu tenho lutado e tenho batalhado. E olha, esse grupo de professores do Davi tá difícil de conseguir fazê-los entender, mesmo mostrando a normativa italiana. E aí a gente cai num ponto que é aquilo que eu falei no começo. Eu tô tentando entender até onde eu tenho que lutar e aonde eu vou ter que produzir no meu filho as qualificações necessárias para que ele consiga se dar bem dentro de classe. É um injusto? No meu ponto de vista, sim. É triste? É muito triste, porque daí quem tá tendo que gastar dinheiro com um professor particular sou eu e o Mauri. Mas eu faço um parênteses. Se você está vindo com família, dentro do teu planejamento, coloque um budget, tá? Um orçamento para você trazer um dinheirinho extra para investir na língua dos teus filhos aqui. Com um professor italiano, aqui se chama repetizione, que é como se fosse aulas particulares, ou rinforzo a casa, são esses términos que eles usam. E a gente tem aqui 3 professores, para vocês terem ideia. Um que daí é mais baratinho, que é pro caso da Júlia, que tá ajudando ela com a matemática e ajudando ela com o italiano. Porque daí, por exemplo, né, eu tenho os professores aqui, daí eles falam: a Júlia não consegue fazer os problemas da matemática. Sim, porque ela ainda tem problemas de compreensão de texto, né? Por causa da língua. Então, é óbvio que ela não vai conseguir fazer o coisa da matemática adequadamente e vai tirar nota baixa. Então, se você já percebe isso na criança, por que o professor já não toma algum posicionamento sabendo do histórico estrangeiro que a criança tem? Mas não. Aqui eles têm uma cultura muito de oprimir.
Essa é a palavra, de oprimir os alunos, né? Não só os estrangeiros, mas como também os italianos. Eles usam palavras muito pesadas para falar com os alunos. Então, assim, tem um término aqui que eu acho horrível, que é tu non sei capace. Eles falam isso constantemente. Para eles não é uma ofensa, é tipo assim, você não é capaz de fazer isso. Agora, para mim, escutar um negócio desse é tipo assim, você não é capaz. Peraí, só um minuto. Eu sou capaz, mas não do jeito que você tá falando, mas me explica, vamos conversar. Não, então eles usam algumas terminologias aqui muito pesadas, né? Então, assim, você não é capaz, você não vai conseguir, você é desatento, você é preguiçoso. Eles proferem muitas palavras ruins em cima das crianças, mas é o modo deles. Então, dentro daquela reflexão de até onde vale lutar e até onde vale parar, eu tô chegando à conclusão que, pelo menos pro Davi, eu tô achando melhor preparar ele dentro de casa, né? Além de fazer o reforço com o professor particular, né? Preparar ele emocionalmente para enfrentar esse desafio dentro de classe e saber blindar a situação. Quando a gente fala, pô, Juliane, mas você tá falando de um guri de 12 anos. Pois é, tô falando de um guri de 12 anos. Mas eu tô chegando à conclusão de que faz parte do amadurecimento dele, da decisão que nós como família tomamos de sair do nosso país e vir para um outro, né? Então, se aqui nesse país eles agem dessa maneira, eu como mãe tô lutando dentro da lei, da regra, tudo certo, daquilo que eu posso e tento fazer. Se eu vejo que eu não tô conseguindo os resultados no tempo em que eu gostaria e do modo como eu gostaria, eu tenho que mudar a estratégia, porque eu não posso deixar o meu filho sofrer dentro de classe. Então eu não posso exigir coisas que as pessoas não vão poder me dar, certo? Daquilo que dentro do meu entendimento, vejam, isso não é uma crítica construtiva, tá? Eu não estou falando mal do sistema de ensino, apesar de não concordar com muitas coisas, mas hoje eu moro aqui, eu tenho que me adequar, ponto. Isso é sine qua non, tipo, fim, é assim, ok? Ah, mas você está sendo medíocre. Não, não tô, porque aquilo que é possível eu fazer, eu estou fazendo, né? Aquilo que eu não tô aqui pra mudar a mentalidade do professor. Eu não tô aqui pra mudar o sistema escolar da Itália, certo? Eu tô aqui pra trazer uma experiência internacional pros meus filhos, uma qualidade, o aprendizado de uma outra língua. Por isso que eu digo, melhor preparar o meu filho para esse desafio e saber que se o professor dizer para ele, você não é capaz, eu dentro de casa digo, você é capaz. Vamos estudar, vamos fazer um reforço aí com a professora de italiano. Essas coisas têm que entrar por aqui e sair por aqui, você não tem que pegar isso para si. Então, eu digo para vocês, estou falando hoje com pai e com mãe, tá? Com o responsável pela educação da criança. Não pensa nisso. Pensa em a gente fazer o que é melhor pelos nossos filhos e trabalhar de acordo com o objetivo. Ir atrás dessas ajudas, perfeito. Fazer um orçamento e trazer um dinheirinho extra, sabendo que você vai ter que gastar com o teu filho para reforçar ele na escola, também, ok? Mas não venha com a cabeça de você ser... Como que eu fui chamada pela diretora da escola dos meus filhos de giustiziera della notte. Longe de mim querer ser a justiceira de alguma coisa. Mas eu entendi e tenho entendido cada dia mais com essas experiências que eu tenho tido dentro da escola deles e o quanto isso mexe com o meu emocional de saber que eu tenho que ajudar meus filhos, preparar meus filhos, educar meus filhos e saber que o momento é esse, né? Então, essa é a dica que eu quero dar. Beleza, vamos atrás, vamos reservar um dinheirinho, mas vamos principalmente preparar os filhos para essa experiência. Afinal de contas, a gente tomou essa decisão. Qual que é a prioridade, né? Não podemos esquecer do foco. Estudar a língua é fundamental. É fundamental. Tanto para nós pais, para a gente saber chegar lá na escola e saber o que falar e como se comportar, quanto também aos nossos filhos de terem, né? Eles são muito mais rápidos do que a gente. Mas é muito importante continuar estudando, beleza?
Se você tiver algum comentário, quiser fazer pergunta, faz aí na descrição, eu sempre tô ligada ali pra tentar responder todo mundo. E se inscreve no canal, dá o like se você gostou, mas é muito importante pra mim saber a tua opinião também sobre isso, tá bom? Beijo da mama e até o próximo vídeo. Tchau!